Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o vómito na criança. Um sintoma que é muito frequente nestas idades, mas que normalmente também é um motivo de preocupação para os pais. Mas a verdade é que não tem que ser assim. Então, como eu já referi, realmente o vómito é muito frequente na idade pediátrica. E a maioria das vezes não corresponde a nada de grave, são situações benignas e autolimitadas, que em cerca de 1, 2 dias nós conseguimos perfeitamente resolver e sem necessidade de recorrer aos serviços de saúde. O maior risco que uma criança pode correr após os vómitos é realmente o risco de desidratação e, portanto, também é muito importante que os pais saibam como atuar e também como vigiar os principais sinais de alarme. As causas dos vómitos podem ser diversas. A causa mais comum são as gastroenterites, nomeadamente as víricas, que são bem mais frequentes do que as bacterianas. Mas podem haver outras causas. A criança pode ter enjoos, sobretudo quando anda de carro, pode ter alguma alergia alimentar, algumas infecções que podem provocar febre, as otites, as infecções urinárias, muitas vezes também provocam vómito na criança. Nas crianças mais pequeninas, uma tosse intensa, muitas vezes elas ainda não têm o reflexo muito aprimorado e também pode estar associado a vómitos, uma tosse sobretudo com expectoração. Nas crianças mais velhinhas que podem sofrer de enxaqueca, a enxaqueca também muitas vezes está associada a náuseas e vómitos. Situações em que o bebê tem a doença de refluxo, muitas vezes pode estar associado a regurgitação ou a vómito, mas são situações diferentes, está bem? Também é importante diferenciar. E depois temos situações mais graves, por exemplo, de uma criança que bateu com a cabeça e fez um traumatismo crânioencefálico, ou uma criança que até possa ter ingerido alguma substância tóxica ou corrosiva. Portanto, apesar de haver este espectro imenso de causas, na maioria das vezes são situações que benignas, não estão associadas assim a situações graves e nem sempre é necessário nós recorrermos a uma unidade de saúde. Mas então o que devem fazer é realmente evitar o maior risco dos vómitos, que é a desidratação. Sobretudo nas crianças mais pequenas, o risco é maior. E, portanto, o que devem fazer se o vosso filho vomitar é parar com a alimentação. E isso inclui também a bebida. Durante cerca de 30 minutos ou 1 hora não lhe devem oferecer nada. É importante que nessa fase tentem acalmar o estômago do bebê ou da criança. Se puderem, até o deitem um bocadinho, façam com que ele descanse, que é para promover o esvaziamento gástrico e ela diminui a probabilidade assim da criança voltar a vomitar. Normalmente eles ficam mais confortáveis depois do vómito. Passado esse período, é importante então hidratarmos a criança. E como é que o devem fazer? Com água morna com açúcar ou um chá morno com açúcar. É importante que esteja nesta temperatura morna para não ser muito agressivo para o estômago. Ou então com soluções de eletrólitos da farmácia. Mas na minha experiência as crianças gostam muito pouco dessas soluções e as soluções caseiras acabam por ser mais fáceis. E devem oferecer em colheres, uma colher de chá de 5 em 5 minutos. Muitas vezes a criança vai-vos dizer: ai, estou cheia de sede, mamã, deixa-me beber. É importante que não deixem. Se beber de gole, é muito provável que volte a vomitar. Portanto, o estômago tem que aceitar de forma gradual estes líquidos. Portanto, de 5 em 5 minutos, vocês vão dando uma colher de chá ou de água açucarada. No fim desse período, mais ou menos 30 a 45 minutos depois, a criança está bem, está estável, então aí podem-lhe oferecer algo de comer. Mas algo de comer é uma bolacha Maria, uma tosta, um bocado de pão sem nada, está bem? Pequena quantidade e coisas simples. O objetivo aqui nem é alimentar a criança, é mesmo hidratá-la. E é muito normal que a criança tenha menos apetite. Nós também, depois de um vómito, não acredito que tenhamos o apetite que tínhamos anteriormente. Portanto, não insistam com a criança. Durante 1, 2 dias, se ela tiver menos apetite, respeitem isso. Importante mesmo é manter a hidratação. Nas primeiras 24 horas devem fazer uma pequena dieta e gradualmente ir retomando a alimentação normal da criança. Nos bebés mais pequenos que estejam a amamentar, não é para parar a amamentação. Se a criança vomitar, vocês devem esperar realmente também fazer uma pequena pausa e depois retornam os períodos normais da amamentação. Está bem? Isto, vocês às vezes, a criança vomita, nós fazemos a pausa, iniciamos a hidratação e às vezes a criança volta a vomitar. O que fazer? Voltar a repetir o processo todo. Está bem? Outra coisa, como eu disse, que uma das causas mais frequentes de vómitos pode ser uma gastroenterite, em algumas crianças então pode estar associada a episódios de diarreia, alguma dor abdominal.
Se vocês realmente virem que ela está com as fezes mais líquidas, com cheiro mais intenso, podem associar um probiótico, podem adquirir na farmácia, está bem? Nós não damos antidiarreicos nas crianças, exceto em situações muito extremas. Mas a verdade é que a diarreia também é uma forma de perder líquidos e, portanto, pode estar a contribuir para alguma desidratação. E é importante que também tratem. E um probiótico vai ajudar a regular a flora intestinal da criança. Outro assunto que queria falar convosco são os sinais e sintomas de alarme que devem estar atentos e que fazem com que os vômitos sejam um motivo para recorrer a um serviço de urgência. Então, o primeiro deles é se associado aos vômitos a vossa criança estiver prostrada, sonolenta, com alterações de estado de consciência e vocês não conseguem acordá-la, isso é motivo para recorrerem a um serviço de urgência. Outro motivo são vômitos incoercíveis, ou seja, vômitos que vocês não conseguem controlar, que mesmo com a pausa alimentar se mantêm. Vômitos, inclusive, que podem até ter sangue. Está bem? Ou seja, uma criança mais velhinha que vomita 4, 5 vezes seguidas, vocês vão fazendo a pausa, iniciando a hidratação e que não tolera nada, devem recorrer ao hospital. Ou mesmo numa criança mais pequena, com menos de 3 meses e que já tenha 2, 3 vômitos, que tenham muita dificuldade em alimentá-la, também devem recorrer a um serviço de urgência. Os sinais que devem estar atentos também são sinais de hidratação, e isso vocês conseguem ver na criança, que normalmente ela fica com os lábios muito secos, gretados. Se pedirem para pôr a língua para fora, vai estar a língua muito seca. Nas crianças mais pequeninas choram e nem conseguem produzir lágrimas, por assim dizer. Se também for um bebezinho, as fontanelas, vocês conseguem ver que a fontanela fica ligeiramente abalada. A urina, se a urina estiver muito concentrada, estiver a fazer menos xixi, tudo isto são sinais de desidratação e são sinais de alerta para que também possam recorrer ou que devem recorrer a um serviço de urgência. Outras situações, se por acaso o vosso bebê ou a vossa criança estiver batido com a cabeça e tiver vômitos a seguir, devem recorrer imediatamente a um serviço de urgência. Se tiver ingerido qualquer substância tóxica, corrosiva, vocês ou desconfiem ou tenham observado, também é motivo para recorrerem imediatamente a um serviço de urgência. Se tiverem outros sintomas muito intensos associados, uma dor de barriga que a criança diz que não passa de forma nenhuma, uma dor de cabeça muito forte, alterações da coloração da pele, está bem? Às vezes, com o esforço do vômito, aparecem umas pintinhas vermelhas nas bochechas. Isso não é motivo de alarme, mas se aparecerem manchas pelo corpo, isso sim, é um motivo também para recorrer ao serviço de urgência. Também uma febre que não cede, ou seja, vocês dão antipiréticos, o Brufen, o paracetamol, e veem que passado 1, 2, 3 dias a febre não os passa, têm dificuldade em controlar a temperatura, isso também é um motivo para recorrerem ao serviço de urgência. Mas como eu disse, na maioria das situações os vômitos não são associados a nenhuma situação grave e sem grandes alarmismos, nós pais conseguimos controlar a situação em casa com estas pequenas dicas que eu dei, ou seja, com a pausa alimentar e a hidratação fracionada. Mas também é importante que vocês saibam todos estes sinais de alarme que eu acabei de enumerar e que são razões para recorrerem a um serviço de urgência. Espero que tenham gostado mais estas dicas e vemo-nos num dos meus próximos vídeos.